Bom, pessoal, nas aulas anteriores a gente já falou sobre o processo de independência das 13 colônias. Então, se você ainda não assistiu essa aula, clica aqui no card que eu vou deixar disponível para vocês, dá uma olhadinha lá. E agora a gente vai focar um pouco mais sobre os Estados Unidos no século XIX. E por que esse período? Esse foi um período extremamente importante da história dos Estados Unidos. Foi nesse contexto que os Estados Unidos consolida o seu processo de independência e também acaba por desenvolver aquilo que vai ser depois, no século XX, né, uma grande potência econômica e política e de grande influência no continente americano. Então é importante que a gente entenda como que esse processo aconteceu. Antes de mais nada, é legal entender que esse processo se torna possível muito por conta das ideologias que foram firmadas nesse contexto pelo país. A primeira delas é a chamada Destino Manifesto. Essa ideologia tem início ali desde o começo do século XIX e tem como característica a ideia de que os Estados Unidos tinham uma espécie de missão divina de levar o desenvolvimento político e econômico para os países da América. E quando eu falo América, de todo o continente americano. Essa ideia do Destino Manifesto, ela foi uma justificativa muito forte, favoreceu muito também o imperialismo dos Estados Unidos ao longo do século XIX e do século XX também. A outra ideologia está muito ligada ao contexto político da Europa. Depois da queda do Napoleão em 1815, os países europeus que tinham sido invadidos começam a reconfigurar os seus territórios e, inclusive, alguns desses países retomam as suas colônias que haviam sido invadidas e ou perdidas, né? Só que os Estados Unidos, como já tinha se tornado independente, teme que a Inglaterra possa querer interferir nesse processo ou retomar a colonização. É por isso que, com medo dessa tentativa de recolonização, o presidente James Monroe vai fazer um discurso dizendo que qualquer tentativa de intervenção ou recolonização ia ser olhado como um ataque aos Estados Unidos. E aí, então, a gente vai ter o início do que vai vir a ser a chamada Doutrina Monroe. A base dessa doutrina é a ideia da América para os americanos. E quando essa ideologia reforça essa ideia, não é só uma questão da soberania nacional dos Estados Unidos, mas é também uma tentativa de exercer um domínio de forma hegemônica no próprio continente americano. Então vocês percebem que essas duas doutrinas, elas têm muito dessas características de imperialismo, de expansão, não só territorial, mas também de um domínio, de uma questão mais de influência ideológica e política. Então, pensando nas bases dessas ideologias, é legal a gente entender que o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe tiveram ali um papel essencial na expansão territorial dos Estados Unidos do século XIX. Se a gente retomar e lembrar ali o processo de colonização e a própria independência, vocês vão se lembrar que as colônias, as 13 colônias, elas se localizavam no litoral leste dos Estados Unidos e após o Monte dos Apalaches, você não tinha uma ocupação efetiva desses colonos. É claro que ali já habitavam os povos originários, os povos indígenas, mas não havia uma colonização efetiva nesses locais. Então, expandir para o oeste significaria, de repente, encontrar novas matérias-primas, locais para você ter plantação, para agricultura, ou até mesmo encontrar metais preciosos. Então, havia um incentivo e uma vontade de expandir esses territórios. É legal a gente entender que essa expansão para o oeste, ela se dá de várias formas. Ou você tem a questão das guerras, os conflitos que levam à anexação de novos territórios, ou você tem a compra de novos territórios. É o que vai acontecer em 1806 com a compra do território de Louisiana. O Napoleão Bonaparte, que estava em conflito nessa região com a Inglaterra, ele acaba vendendo esse território, que é de interesse também dos Estados Unidos, até por conta dessa disputa com os ingleses. Em 1819 foi a vez da compra da região da Flórida, que pertencia à Espanha e que tinha ali como alvo, que era interessante para os Estados Unidos, porque dava fácil acesso para a região das Antilhas, região ali da América Central, onde você tem a plantação de cana e tudo mais. Então era uma região estratégica também. Na região onde hoje a gente tem o México, existia também uma ocupação muito forte de colonos norte-americanos. E isso vai fazer com que em 1845 os Estados Unidos
anexe em seu território uma parte dessa região que hoje é o Texas. É legal a gente entender que essa anexação do Texas se deu muito por conta desses colonos que já estavam ali, mas também um interesse dos Estados Unidos em combater a influência da Inglaterra e da França nessa região e também atingir um território próximo ao Pacífico, de acesso também ao Pacífico. Então, se a gente pegar o mapa dos Estados Unidos, a gente pode perceber que é um grande território e que tem esses acessos. A anexação desses territórios mexicanos acabou levando a uma guerra, a Guerra do México, e os Estados Unidos vencem esse conflito, anexando vários territórios que eram do México ao seu território. Para vocês terem uma ideia, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de território que eram mexicanos e foram anexados aos territórios estadunidenses. Em 1867, os Estados Unidos compram o território do Alasca, que pertencia à Rússia, por conta do interesse de petróleo ali. Afinal, esse é um estado de muita produção de petróleo. Bom, todos esses processos que eu falei até agora são processos de compra ou de conflitos de território. Agora a gente vai falar sobre a questão da expansão para o oeste, que foi feita por esses colonos estadunidenses e que vem com esse contexto do Destino Manifesto e da doutrina Monroe. A partir da segunda metade do século XIX, esses colonos passam a tentar ocupar e estar ali nesses territórios, principalmente da região da Califórnia, de Nevada, que eram regiões que tinham ali ao todo 400 mil habitantes. Claro, né, a gente está falando aqui de colonos, mas os povos originários já estavam ali. Acontece que era uma região pouco explorada e havia rumores de que podia haver metais preciosos, como o ouro, por exemplo, né, que vai ser depois encontrado na Califórnia. Então, muitas pessoas começam, então, a marchar para o oeste para ocupar esses territórios. Como eu falei para vocês sobre os povos indígenas, é interessante entender que essa marcha, ela não considerava esses povos originários. E, por conta do Destino Manifesto, os norte-americanos se consideravam superiores aos povos indígenas. Né? Se a gente pensar também dentro desse contexto das conquistas, né, isso faz bastante sentido. Então, não se considerava esses povos, muito menos ali onde eles habitavam. Então, aconteceram vários conflitos com esses povos indígenas. Aqueles que sobrevivem, eles são retirados dos seus territórios e ficam à margem da sociedade. Fora aqueles que acabam sendo mortos desses conflitos. Então a gente tem ali um processo muito complicado dentro dessa marcha para o oeste. E mesmo após essa grande expansão no século XIX do seu próprio território, os Estados Unidos ainda continuam expandindo não só a questão territorial, mas a influência política e ideológica em outros países, principalmente da América do Sul, da América Central. Um desses exemplos, né, é Cuba e também Porto Rico, que sofreram fortes intervenções imperialistas dos Estados Unidos nesse contexto. É interessante entender também que dentro desse contexto ainda a gente tem a chamada política do Big Stick, que era a ideia de intervir militarmente, caso fosse necessário, dentro de países que os Estados Unidos consideravam que não estavam ali levando uma política, uma economia que favorecesse a eles ou o próprio país. Então tinha essa justificativa de intervenção militar quando algo saía fora do esperado.